Estamos começando o nosso Fala Comerciários dessa terça-feira, dia 14 de novembro de 2023. Bom dia, meu amigo Washington. Bom dia, meu amigo Caleb. Bom dia a todos os nossos ouvintes, amigos, associados, trabalhadores do comércio. Nessa nossa primeira hora aqui, uma hora de Fala Comerciário. E lembrando que amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado. É feriadão. Proclamação da República. O ideal é que todos os trabalhadores estivessem em suas casas descansando, mas de uma outra forma também não é ruim, pois o dia é compensado com a hora 100%. Então, numa economia que está não tão pujante como a atual, qualquer valor agregado ao nosso salário nesse momento é até mais importante do que o descanso. Porque lembrando que, como a lei permite trabalhos aos domingos, então provavelmente quem estiver trabalhando nesse feriado provavelmente vai estar folgando no próximo domingo. Então um acaba compensando o outro. O importante é ficar atento, pois a jornada ela tem que ser paga 100% mais o seu DSR. E lembrando que um feriado num mês longo, como é o mês de novembro, na qual tem 2 feriados mais os domingos, então compensa trabalhar nos feriados, porque você, além de ter os 100% dos dias trabalhados, tem o DSR. Para quem não sabe, o DSR ele é calculado quando você trabalha nos feriados, porque ele está fora do teu salário. Então, se você ganha R$100 no dia do feriado, você tem que compensar o DSR, que são os 4 ou 5 domingos do mês e mais 2 feriados. Então, faça a conta e você vai ver que vai valer a pena, trabalhador. Então você que vai trabalhar amanhã, feriadão, não reclama não, porque lá na frente é compensado, certo? Sim. Então, hoje também é dia de prevenção mundial ao diabetes. Então, já fiz uma postagem na página da Rádio Esplanada. Você que tem diabetes e você também que não sabe que tem, porque diabetes é uma doença silenciosa, procure-se, faça um exame, vá procurar aí saber, tira lá, mede lá a sua glicemia para ver quando você está com diabetes. Hoje também teremos sorteio do Vale Compras no valor de R$100. Então você aí que está mandando o seu Eu Quero para o WhatsApp da Rádio Esplanada, que é o 13 996840422, hoje já pode faturar 100 aí, ó. Então, aproveitando que nós também estamos compartilhando na nossa página do Sim Comerciários Baixada Santista, fala pausamente aí o número do WhatsApp para os nossos comerciários também participarem ativamente, porque assim, nós vemos falando desse sorteio já há um bom tempo. Tudo bem, tivemos um contratempo, problema técnico, problema de local, mas nós já vemos comentando desse sorteio há um bom tempo. E aí às vezes as pessoas não acreditam que vão receber o Vale Compra, é R$100. Então fala o seguinte, não é muito? Tira R$100 do teu salário e vê qual é a diferença. Então assim, na verdade, não é um mimo, né, que nós estamos fazendo em parceria aqui com a Rádio Esplanada, com o meu amigo Caleb. E aproveitem e participem. Se não for sorteado hoje, teremos a semana que vem e assim faremos até o Natal para esses comerciários que estiverem participando aqui da nossa live, né? E também para os não comerciários, aqueles que estiverem participando, e assim participe do nosso encontro. E às vezes uma informação aqui voltada para o comerciário também pode ser valiosa para outra categoria. Então anota o WhatsApp aí, é só mandar um Eu Quero no WhatsApp da Rádio Esplanada, que é o 13 996840422, tanto no horário do Adilson, das 9 às 13, ou no meu horário, das 13 às 17, ou qualquer horário quando você chegar em casa, que o WhatsApp é 24 horas, manda Eu Quero, a gente já tem a relação, você já começa a participar, automaticamente você recebe uma mensagem que já está participando, seu número já fica salvo
e você pode ser contemplado aí toda terça-feira até o Natal. Teremos sorteio e é só você vir retirar aqui, né? É isso aí. Só na rua Ipiranga, qual que é o número? 251. Então, Centro de São Vicente. bem no centro da cidade de São Vicente, rua Ipiranga 251. Então, hoje no final, teremos 2 contemplados aí. Os contemplados a gente avisa, a produção da Rádio Esplanada entra em contato e você vem retirar o seu vale compras aqui na subsede do Sindicato dos Comerciários de Santos e região. Quer mandar pergunta? 13 996840422. Estamos aqui ao vivo até o meio-dia. Assunto de hoje: negociação salarial. Provavelmente, Caleb, receberemos aí alguns questionamentos referentes às negociações salariais. Bom, já foi falado aqui em outros programas, nós temos uma base atacadista, na qual a data base é 1º de setembro e ainda não temos nenhuma posição referente à data base de 1º de setembro, na qual o índice inflacionário ele está em 4,06%. A nossa busca é sempre por ganho real. Não importa se é 0,10, 0,2, 0,5, 1%, 2%. Lógico que o melhor cenário seria 10% de aumento sobre os salários. Mas o patrão ele pensa o seguinte: se a inflação deu 4%, por que eu tenho que dar mais 6% em cima da inflação? Então, infelizmente, não é dessa forma que se pensa. E às vezes também os 6% a mais, ele não tem valor monetariamente, ele não é um valor tão discrepante, porque você sabe que os salários não são tão altos assim. Apesar do salário dos comerciários da Baixada Santista ser o maior salário do estado de São Paulo e talvez o maior salário do Brasil. Então, nas negociações, eles jogam na nossa cara isso também, viu, Caleb? Dá a impressão que o nosso salário é estratosférico, como se o trabalhador de comércio, cada um recebesse 10 mil reais mensais. Quando a gente chegar nesse nível, a gente vai estar igual a Argentina, com inflação de mais de 134%. Espero que isso não aconteça, mas a melhoria salarial tem que haver sim a cada ano, e é para isso que existe os sindicatos. O trabalhador, de comum acordo, nunca vai negociar com o patrão, porque o patrão sempre vai ter a vantagem. Então, por isso que existem as instituições sindicais para representar os trabalhadores nas questões de melhoria de trabalho, nas questões sociais. As nossas cláusulas sociais são tão importantes quanto a cláusula econômica, porque nós falamos em aumento salarial, aumento de auxílio creche, aumento do vale-refeição nos dias de domingo e feriado. Tem mais isso. Não é para comer vamos chamar aqui, uma marmitex, um fogo pandeco. O patrão tem que pagar em cash, em Pix, o valor que está na convenção coletiva. Não tem substituição. Eu vou te dar uma marmita de 15 reais. Não é. Pode ter troca. Ele tem que dar o valor, e aí sim o trabalhador deseja. Se ele desejar comer camarão, ele vai comer com aquele valor. Se ele quiser comer ovo, ele vai comer. É ele que direciona o tipo de alimento que ele vai levar. E se ele também quiser levar a comida da casa dele, não importa. O que tem que acontecer é que o patrão tem que pagar os valores que está instituído na convenção coletiva. Isso é muito importante. Bom, a nossa maior base é a base varejista, que vai de Bertioga a Itanhaém. E está complicado, porque a inflação do período de outubro, ela deu um percentual nos últimos 12 meses de 4,51, e o sindicato procura negociação de ganho real. Porque se fosse só pela inflação, gente, ficaria fácil. E aí o trabalhador vai dizer que somos um sindicato vendido, que atendemos anseio patronal. Não é assim. Quase agora, trabalhador, eu não sei se ele é associado, porque ele falou na nossa página, na questão que os trabalhadores, ele fala colaborador, ele já começa errado. Ele, trabalhador, se titula colaborador. O colaborador não tem salário, concorda? Concordo. É trabalhador. Trabalhador
trabalhador troca a sua mão de obra pelo pecúnio, que é o dinheiro. Então não existe colaborador, tire isso da sua cabeça. Colaborador é aquele que trabalha de graça, é um voluntário. Então nós não temos voluntário no comércio, são todos trabalhadores, tá? Inclusive aqueles de pequeno comércio que o seu patrão está lá diretamente no seu dia a dia, esse também é um trabalhador. As grandes empresas não, porque nós não sabemos quem é o patrão, não tem dono, são vários investidores, nas quais, independente do resultado da empresa, antes de tudo, eles já tiram lá os seus debêntures sobre o seu investimento. Então, essas grandes empresas, eles estão totalmente desfocados do sistema de trabalho. Eles alegam que vocês são trabalhadores, colaboradores, e vocês acabam caindo nesse. Ele perguntou: Washington, por que o comércio não faz greve igual os sindicatos dos metalúrgicos? Fica fácil o metalúrgico chegar na frente de uma fábrica e fazer um piquete, falar com seus trabalhadores e detalhe, né? Então assim, detalhe, 98% dos trabalhadores de metalurgia são associados, diferente da maioria dos outros sindicatos. Se eu perguntar para você, Flávio, que eu tirei a oportunidade de fazer o questionamento na nossa página, tenho certeza que você não é associado, porque no Facebook, nas páginas, no Instagram, no WhatsApp, todo mundo tem vez, e é para isso que nós estamos nas redes sociais, para ouvir as suas sugestões e até as suas indagações. Então assim, nós do comércio somos muito mais eficientes, porque não precisamos fazer greve, mas se precisar, faremos, porém temos que fazer com cautela, porque nós não podemos colocar o emprego de vocês em risco, vocês compreendem? Então, se nós nunca fizermos greve, é porque somos eficientes, conseguimos com o diálogo conquistar nossos objetivos. Um ano melhor, um outro ano nem sempre, mas o trabalhador do comércio nunca deixou de ter o seu reajuste salarial. E olha que tem categorias aí, inclusive os governamentais, que passam mais de 5 anos sem ter o aumento salarial. Não importa o seu nível salarial, que a inflação come o dinheiro de todo mundo. Então, as negociações estão super difíceis, inclusive alguns patrões, a gente pede aqui que pressione o seu sindicato local, porque assim, o Caleb, dentro da nossa convenção coletiva, existe 3 pisos salariais: grande empresa, pequeno porte de empresas e microempresas. E os mais prejudicados aí, no caso dos trabalhadores e dos patrões, são as microempresas. Dos trabalhadores, por quê? Não existe trabalhador de segunda categoria. Porém, devido à arrecadação de uma microempresa ser diferente de uma empresa de pequeno porte e de grande porte, existe um nível salarial menor. Só que você, empresário, que paga esse salário menor, o senhor precisa ter um acordo junto ao sindicato patronal que lhe exige que você esteja com as suas contribuições em dia para você poder praticar um salário menor devido à sua arrecadação. E aí você, trabalhador, que trabalha as mesmas jornadas que uma grande empresa, recebe em torno de R$200 a menor em relação às grandes empresas. Então assim, o que vai acontecer? Se hoje o sindicato patronal não aceitar as nossas reivindicações, você, trabalhador de pequena empresa e média empresa, vai ter vantagem, porque o seu patrão vai ter que corrigir o seu salário e pagar aos níveis da grande empresa. Não tem a bonificação do chamado repis, que é uma cláusula patronal, que para que o empresário de pequeno porte ou microempresário pague um salário menor, ele tem que aderir a esse programa do sindicato patronal. Então, mesmo não tendo negociação, a partir de hoje, o seu patrão tem que lhe pagar o salário atualizado. Hoje, sem a correção salarial,
quem recebe R$ 1.689 deve exigir do seu patrão R$ 1.905. Dá uma diferença de R$ 227 que você, trabalhador, exija que o seu patrão pressione o sindicato econômico para que ele se regularize. Caso contrário, ele vai ter que arcar com essa despesa. E vou dizer uma coisa, é pesado para ele. Então, vai um recado aqui tanto para os empresários quanto para o presidente do sindicato econômico, que é inflexível, não atende às demandas do sindicato laboral, que é nosso sindicato de comerciários, e vai causar um prejuízo para os seus representados, associados ou não, tá bom? Muito bem, então você não quer perder? Fique atento, filie-se ao sindicato. O sindicato representa você, trabalhador. O sindicato é o que negocia com o seu patrão. Então, o sindicato representa você. Então, filie-se. Como que faz para se filiar ao sindicato, presidente? Você pode acessar o app do sindicato no Play Store, 5 comerciários Baixada Santista, entra lá, baixa o aplicativo. Você primeiro, se não quiser ser associado, verifica o que o sindicato pode lhe proporcionar como benefício, porque veja bem, o sindicato ele existe para garantir melhores salários e condição de emprego. Ontem mesmo, Caleb, eu recebi uma denúncia de um outro associado nosso, de uma outra categoria, que foi num supermercado e não aguentou o calor, né? A gente sabe que é nesse período que a gente sente as dificuldades. Então ele foi como cliente, chegou lá, os ar-condicionados todos desligados, a funcionária falou que o patrão disse que estava quebrado, iria fazer manutenção, mas não vai fazer manutenção, não tem ventilador, ou seja, o trabalhador está em um ambiente insalubre, tá? O cliente passa mal, o trabalhador passa mal. Inclusive, meu amigo, você que me fez uma denúncia ontem aqui no meu particular, assim que estivermos no sindicato, que eu estou fora fazendo hoje essa live aqui na Rádio Esplanada, vou pedir para uma equipe se direcionar a esse estabelecimento. Vamos fotografar, vamos medir a temperatura de ambiente e vamos dar um prazo para esse estabelecimento restabelecer a questão insalubre, e caso ele não reconsidere, estaremos dando entrada no Ministério Público do Trabalho. E aí, meu irmão empresário, o Ministério Público não vai ver só a questão de ar-condicionado. Então, faça o seu papel de empregador. Eu sei que as coisas não estão fáceis para ninguém, mas o seu colaborador infeliz, com certeza vai lhe trazer muito mais prejuízo do que o ar refrigerado, que vai beneficiar o seu trabalhador, o seu cliente e também os produtos que o senhor oferece. Então não caia na besteira, tá? Com certeza não é uma grande empresa, não tem lobby, provavelmente se cair na malha do Ministério Público do Trabalho, o prejuízo é muito grande. E nós não queremos lhe dar prejuízo, porque se eu lhe dou prejuízo, você vai poder remunerar muito mal o seu trabalhador e vai poder oferecer muito menos benefício. Porque hoje, galera, os pequenos e os médios não conseguem oferecer um benefício para o seu trabalhador, por menor que seja. Os trabalhadores sempre nos questionam vale refeição. E todo ano nós negociamos com o sindicato. Ele não quer nem ouvir em pagar vale refeição para você, trabalhador. Nós fizemos uma proposta de dobrar o valor que é pago nos domingos e feriados, porém paga durante o mês. Trabalhando ou não, ele tem o vale refeição de um valor médio de 15, 16 reais, que ele depois pode abater como despesa do imposto de renda. Só que eles não têm essa visão. Eles preferem massificar, deixar o trabalhador numa situação mais precária do que oferecer um tipo de benefício que lá na frente ele vai beneficiar. E sabe o que acontece, cara? Eles acabam formando profissionais com as grandes empresas. O cara acha que ele está lá fazendo algo bom e na verdade ele está produzindo um profissional com uma grande empresa que
ele tem condições de oferecer refeitório ou o vale-refeição. Então, hoje as grandes empresas estão extinguindo o próprio refeitório, porque às vezes também o trabalhador acha que ele tem que comer caviar, comer filé mignon, e ele não gosta de peixe, ele não gosta de frango, ele não gosta de carne cozida, ele não gosta de bife. Então as empresas preferiram hoje oferecer o vale-refeição, ou ele traz da sua casa, ou ele compra com aquele vale o tipo de alimento que ele precisar. E isso tem influência do sindicato sobre essa gestão. Uma vez oferecida a alimentação, não pode ser retirada, tá bom? Participe! Mande suas perguntas para o presidente, a oportunidade de você tirar suas dúvidas. Presidente, toda terça-feira, das 11 ao meio-dia, fala comerciários ao vivo, na Rádio Esplanada, nas nossas redes sociais, e também a retransmissão lá pelo sindicato. 5 comerciários Baixada Santista. 5 comerciários Baixada Santista. Outro Santista. detalhe muito importante, cara, é que eu não vi nenhuma outra convenção que não seja convenção de comerciários. Aí eu não estou falando só da Baixada Santista, comerciários. O nosso Baixada Santista Varejista tem uma diferença nesse pequeno item que eu vou lhes passar. Por exemplo, trabalhadores, vocês ou já receberam no primeiro dia útil ou no segundo dia útil, ou receberam no quinto dia útil o salário de outubro. Algumas empresas já pagaram, que nós já recebemos o feedback. Mas vocês no salário de outubro têm que receber um dia a mais de salário para aqueles que têm até 90 dias e aqueles que têm de 90 dias para frente, 2 dias a mais de salário no seu olerite de outubro. Se não receberam, por favor, entre em contato com o nosso sindicato. Tá? Pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, ou pode mandar via secretaria@comerciários.com.br, e informar que não recebeu o dia do comerciários no salário de outubro. Veja bem, a informação é sigilosa, não tenha medo de encaminhar o seu contra-cheque, o seu olerite, pois nós precisamos do comprovante para que nós possamos entrar com uma ação de descumprimento de acordo coletivo, tá? Então, o patrão não tem que ficar esperando sair o aumento. Às vezes, muita gente fala, quando sair o aumento eu pago. Não, esse valor do dia do comerciário tem que ser pago no mês de outubro. Se não foi pago no mês de outubro, ele já está descumprindo a regra. Outro detalhe, nós somos diferentes do estado de São Paulo. O estado de São Paulo e alguns outros comerciários co-irmãos permitem que de comum acordo, olha aí, comum acordo, onde trabalhador e patrão vai ter comum acordo, gente, não existe, possa ser revertida em folga. Só que a folga nunca é quando o trabalhador quer, é quando o patrão acha que deve dar. E aí tem aquele problema, e o trabalhador comissionista? Ele prefere a folga ou a sua remuneração do dia? A remuneração do dia, porque quando ele deixa de trabalhar, o comissionado, ele deixa de receber. Então, por isso que nós adotamos o valor monetário, ele tem que receber em pecúnia o dia do comerciário em dinheiro. Então, quando as pessoas falam que sindicato só tira dinheiro do trabalhador, isso é falácia, é mentira. O nosso sindicato agrega valor monetário para o trabalhador. Por isso que quando chega o período das contribuições, a gente acha injusto, porque a gente proporciona 2 dias a mais de salário e o trabalhador não quer pagar R$10 de contribuição. Tem 2 perguntas aqui, presidente. A Juliana Carvalho, ela está perguntando qual o valor do dissídio. Na verdade, ainda não é dissídio, tá, Juliana? Dissídio, ele vem da decisão judicial. Quando as partes, sindicato laboral, nós, sindicato dos empregados, e sindicato econômico, sindicato patronal, não chegam no comum acordo, num determinado prazo, nós vamos para a justiça. E aí a justiça decide, por isso que tem o nome dissídio. Então, vamos começar a falar
das negociações salariais. Então, vamos lá. A nossa inflação, como foi dito aqui no início, no período da data base de outubro, ela atingiu 4,51% de índice inflacionário. Qual que é a nossa proposta? Ganho real. O que é ganho real? Tudo acima desse percentual. Poxa, Washington, mas se me der 0,5% é nada? Realmente é nada. Mas se nós lembrarmos que há 6 anos nós não tivemos 1 centavo de ganho real, foi só reposição de salarial, 0,5% ainda é um bom patamar. Só que nós, na negociação, queremos um pouco mais, tá? E o patrão, ele coloca, o patrão é diferente do trabalhador, né? O trabalhador é impulso, eu gostei, eu compro. O patrão não, eu preciso pagar, eu tenho que pôr na ponta do lápis e ver os pós e os contras. Então, o lado patronal não está nos atendendo na questão do ganho real, e isso nós não aceitamos. Não importa que está demorando, não está demorando, porque nós estamos indo para o primeiro mês após a data base. Então nós estamos, na verdade, no período de negociação. Por isso eu respondi aqui para o nosso amigo Flávio aqui, que nós estamos em negociação. Esse é o nosso forte. Foi o Flávio Santos? Isso. Ele está falando aqui. O poder de diálogo, Flávio. Primeiro, o poder de diálogo. Porque greve, isso só é bom para a mídia, tá? Para a mídia colocar lá que sindicato não presta, que sindicato para o trânsito, que sindicato faz tumulto, que tem que dar o direito do trabalhador. Não. Só vamos para a greve quando as negociações forem decretadas impossíveis de ser realizadas. Então, estamos no prazo e toda a diferença, vocês sabem, até hoje, vocês recebem retroativo, tá bom? O Flávio que está acompanhando aqui a live, ele falou que o CRIO deu 4,51% de aumento. Então ele não e a mesma coisa que ele comentou, alguns sindicatos da categoria do comércio do estado de São Paulo deram 5% de aumento. Isso, então vamos lá. Por que nós queremos ganho real? Todo o estado de São Paulo, tirando Santos, Guarulhos, Vale do Ribeira e algumas outras cidades aí que eu agora não lembro, a data base é setembro. Setembro, o índice inflacionário, já foi dito aqui, foi 4,06. Então, alguns sindicatos conquistaram 1%, olha aí, 1% de ganho real. Ganho real o que é? Acima da inflação. Ah, Washington, 1% não é nada. Lógico que é muito em percentual. Talvez em valor monetário não corresponda. Eu falei aqui antes da abertura da nossa live, não falei para você? Dividem 1% por 4,6, vai dar 25% da inflação. É 1/4 da inflação, gente. 1/4 da inflação. Então é muito para a valorização do salário do trabalhador. E aí, meu amigo Flávio, dentro dessas empresas que fizeram o acordo, por exemplo, no interior, algumas cidades do estado de São Paulo, elas também têm dentro da nossa região. Então eu não posso fechar menor do que ela já aprovou na Assembleia das outras cidades. Ah, lógico, mas a gente precisa receber o salário. Vocês vão receber o salário. Mas eu também estava falando aqui, desculpa, antes com o meu amigo Caleb, que para que a gente diminua o valor percentual, a contrapartida ela tem que ser muito mais benéfica para o trabalhador do que o percentual. Por exemplo, 99,9% dos trabalhadores não tem cesta básica, vale alimentação, vale refeição, seguro mútuo, ou seja, um convênio que, se numa infelicidade, eu, trabalhador, a esposa do trabalhador, o filho do trabalhador, a mãe do trabalhador, o pai do trabalhador, vier partir desta vida, a empresa tem que ter
um plano para que esse trabalhador não precise desembolsar hoje. Quanto tu acha que hoje custa o menor valor para o enterro, cara? Mais baixo, valor mais baixo, não sai menos de 1.000 e alguma coisa. 1.000? 3.000? É 4.000. 4.000, fora a taxa da prefeitura. 4.000. Fora a taxa da prefeitura. E você imagina um trabalhador aonde tem um piso de 1.689 ou hoje 1.905, consegue arcar com um plano mútuo no momento de tristeza, no momento difícil, e ainda quando você chega no local, o cara quer te vender um caixão bonito, eles falam urna, ele fala caixão, ele fala urna urna. funerária. Olha, nós temos essa urna aqui, como se dessa vida levasse alguma coisa. Então, estamos pleiteando, no mínimo, para que nós tenhamos, conseguimos ter uma contrapartida no ganho real, viu? Não estou falando da inflação. A inflação não se mexe, apesar que tem sindicatos aí no Brasil, depois eu posso passar para você, que está fechando abaixo da inflação. Aí é perder 2 vezes. Você já perdeu durante 12 meses e ainda quando você vai recompor, você recompõe menor. É como se você perdesse 100 reais de salário durante o ano e eu só te devolvesse 50 do que você perdeu. 50 foi para o beleléu. Então a inflação é o mínimo, viu, meus amigos, meus associados, meus trabalhadores associados ou não. A inflação é o mínimo. E assim, quando você vai para uma negociação, não se discute só o salário, se discute todas as cláusulas protetivas, estabilidade. Você sabia que nossa cláusula convencional é a única que, quando o trabalhador volta de férias, ele tem estabilidade pós-férias. Quando ele volta de licença auxílio-doença, ele tem mais tempo do que a lei permite. E a gente também quer colocar uma estabilidade no período de aumento. Você sabia, Caleb, que no período que antecede as negociações salariais para o período de aumento, é onde se tem o maior índice de demissão? É onde se tem o maior índice de demissão. E outra, o patrão não quer homologar a rescisão do sindicato. Vocês sabiam disso? O patrão não quer, porque lá ele paga o que ele quer. Nós fizemos um levantamento em 2022, as maiores reclamações trabalhista hora extra, fundo de garantia, 40% não pago, verbas rescisórias, que é o que a homologação confere, não paga, e atraso na homologação no pagamento das verbas rescisórias. Esses 4 itens, dos 5 citados, eles fazem parte da conferência da rescisão, que é na homologação, que o patrão não quer fazer, e o funcionário acaba recebendo valores menores do que eu deveria receber. Presidente, tem uma pergunta aqui. Lembrando que você que chegou agora, não pegou, hoje tem vale compras no valor de 100 reais, hein? Daqui a pouquinho, antes de terminar nosso bate-papo aqui. Tem uma pergunta aqui do Matheus, ele está perguntando assim, ó, boa tarde. Então ontem o sindicato patronal recusou a proposta? E qual seria esta proposta? Pergunta do Matheus Brandrek. A nossa proposta é ganho real de 1%, 5,55% de ajuste salarial. Foi o que foi dito aqui. Para que não chegue a esse percentual, a contrapartida, Matheus, né? Matheus. Caro Matheus, a contrapartida tem que vir de algum do benefício, ou vale-refeição, ou alimentação, ou um benefício, como eu disse aqui no caso, de uma garantia, a gente não gosta de falar, mas seria um auxílio funeral, tá? No mínimo, mas tem outros tipos de benefícios, tá? Mas o patrão, ele não quer porque ele acha que vocês, trabalhadores, não merecem. Então, desmerecimento do trabalhador é desrespeito do trabalhador e nós não concordamos com isso. Quer mandar pergunta? 13996840422. Toda terça-feira, às 11 da manhã, tem o Fala Comerciário. Tire suas dúvidas, o presidente está aqui para responder e manda sugestões. Tem uma equipe que fica na rua também, né, presidente? A nossa equipe está sabendo, né, que faz as visitas
Se tiver alguma, normalmente uma denúncia, a gente faz uma visita. Veja bem, nós não somos fiscalização, nós não temos poder de fiscalizar, e sim denunciar. Então nós acolhemos a reclamação e fazemos a denúncia para os órgãos competentes, e se for descumprimento de convenção coletiva, aí é justiça, não tem como. Outro detalhe, porque vocês não sabem, toda convenção coletiva existe uma multa por desrespeito. No passado, antes da lei trabalhista, quando a empresa não homologava no sindicato, ela teria que pagar uma multa de um salário para o trabalhador lesado. Tá? Não importa que ela pagou direitinho, se ela pagou direitinho, ela tem que homologar, acabou. E quando a gente entrava na justiça, esse trabalhador recebia um salário de multa. Tá? Um salário seu, não é um piso da categoria. Se o cara ganhasse 2.800, 3.000, 5.000, recentemente pagamos aí uma multa que o trabalhador recebeu de 2.800, ou seja, é o salário que ele recebe. Quando a gente discute negociação salarial, nós discutimos piso, para que ele não receba o salário mínimo. Então toda categoria que existe sindicato que negocie, sempre vai ser acima do salário mínimo. Se não houver categoria, ele vai pagar sobre o salário mínimo. Outro detalhe que estamos excluindo na negociação: trabalhador, você que tem jornada chamada jornada parcial, acabou, tá? O teu patrão vai ter que lhe pagar o salário normal. Nós não negociaremos mais jornada parcial, porque assim, o patrão sempre vem, o trabalhador quer trabalhar 4 horas, o trabalhador quer trabalhar 6 horas, porque ele gosta, porque ele prefere. Não, acabou. Isso aí é para precarizar o trabalho. Isso aí não vai existir mais. O trabalhador não vai praticar salário de 4 horas ou 6 horas. 6 horas só se for de turno, ou o que a jornada da categoria comerciária, porque nós somos categoria, não sei se vocês sabem, desde 2013, e lá na lei do comerciário diz: jornadas permitidas, 8 horas diárias ou 6 por turno. Para ter jornadas diferenciadas, só por acordo coletivo ou convenção coletiva. Então, mais uma vez, você, empresário, que não participa do diálogo, das negociações, das conversações, dos pleitos com o sindicato que lhe representa, mesmo você querendo ou não, tome cuidado, porque você vai começar a pagar um valor maior do salário do seu trabalhador, porque o seu representante é intransigente e vai ser prejuízo. O Matheus está perguntando aqui, então, uma outra dúvida: na empresa que eu trabalho ainda não recebemos o dia do comerciário. Tem que pagar, tem que receber. Se eles alegam que são legalistas, pede para eles olharem a cláusula da convenção coletiva, lá obriga, independente da negociação salarial, no mês de outubro, o seu patrão pagar o dia do comerciário. Se você tem até 90 dias, é um dia a mais. Se você tem mais de 90 dias, são 2 dias a mais de salário. Flávio, eu percebi que os acordos de convenções coletivas da categoria dos comerciários são de acordo com os valores dos INPCs. Só pagamos os valores das convenções passadas. Então, isso indica que as partes irão entrar em um acordo entre 4% ou 5%, correto, presidente? Correto. Mas esperamos que tenham avanços maiores. Essa é a nossa proposta, Flávio, é exatamente isso. Assim, talvez, eu não sei, eu não vou dizer, mas assim, nunca houve uma interação entre sindicato e trabalhador nesses 100 anos de sindicato. Isso, o que proporcionou isso? As redes sociais, porque o trabalhador, ele não gosta, ele não vai no sindicato. Quando existia a homologação no sindicato, o trabalhador só conhecia o sindicato, Caleb, quando ia fazer rescisão. E mesmo a gente conversando, fazendo os cálculos, dizendo se estava certo, se estava errado, esse trabalhador, quando volta ao mercado de trabalho,
ele não procura o sindicato, ele continua omisso. E isso faz com que o trabalhador tenha menos informação. Então, você tendo participação no sindicato é ter informação. A gente não fica chateado se vocês cobram, se vocês acham que eu sou útil ou inútil, se eu estou junto com o patrão, não importa. Importa é que a gente tenha um diálogo. Essa é a grande vantagem do Sindicato dos Comerciários da Baixada Santista. O diálogo com o trabalhador, com o sistema de lojas, porque assim, não é todo mundo que é ruim não, viu gente? Tem patrões muito bons, tem patrões que entendem as necessidades e até tem patrões que vão além do que as negociações permitem. Só que assim, quando ele oferece sem um acordo, ele tira a hora que ele quer. Então, o que a gente tem que ter esse feedback do trabalhador? Ó, Washington, lá meu patrão, ele dá todo dia café da manhã. Só que se isso não tiver composto em um acordo, a semana que vem ele não vai te dar um café da manhã porque ele alega que não é obrigatório. Nós entramos na justiça com uma grande empresa, na qual nós instituímos lá o Vale Refeição. Só que o Vale Refeição é um valor pequeno, a gente até fala que não dá nem para comprar uma coxinha, mas tem. E aí, quando saem os aumentos salariais, a empresa não corrige esse Vale Refeição. E ela alega que não tem convenção, que ela não quer. Olha para você ver, ela batalha para não ter convenção e ela alega que ela não tem que dar aumento. Quem falou isso? Só que, infelizmente, nem sempre a justiça é justiça, por isso que diz que a justiça é séria. Nós entramos com uma ação em primeira instância e perdemos, viu, cara? O juiz foi a favor dessa grande empresa e nós recorremos ao tribunal. Com certeza, o tribunal vai reformular esse nosso pedido, porque isso é injusto. Não é porque a empresa dá R$1 que ela vai dar R$1 a vida toda. Afinal, R$1 você não compra nem bala hoje. É isso aí. Toda terça-feira, 11 da manhã, fala presidente, fala comerciário, com o nosso presidente, o Washington Vicente da Fonseca, respondendo a sua pergunta, tirando as suas dúvidas e convidando e incentivando você a conhecer o seu sindicato que te representa. Sim, inclusive no questionamento aqui que até alguns trabalhadores fizeram para nós, a questão de paralisação. A lei nos dá a garantia de greve, mas antes de iniciarmos a greve, existe um termo chamado estado de greve. O estado de greve, exatamente, é aquelas paralisações pontuais que nós, sindicatos comerciários, começaremos a fazer. Tá? E aí é prejuízo para a empresa, é prejudicial para todo mundo, é prejudicial para o cliente que vai querer fazer suas compras e não vai poder. E a gente não quer fazer esse tipo de atitude porque é prejudicial para todo mundo. Como eu falei aqui e vou continuar, nós somos o sindicato do diálogo, conquistamos muita coisa até hoje no diálogo, somos o melhor salário do estado e quiçá do Brasil no diálogo. Hoje é inverso, o lado de lá quer desvalorizar e quer tirar esse mérito da Baixada Santista ter o melhor salário do estado. E vai chegar uma hora que, se nós não tivermos o apoio e a compreensão, até sim, porque se nós continuarmos fechando só a inflação e outras cidades acima da inflação, vai chegar uma hora que o nosso salário fica estagnado e os outros passam a ser maiores. Porque, primeiro, que a Baixada Santista é diferenciada. Nós não temos selo, nenhuma das 8 cidades que representamos, de morador local, na qual nós temos desconto. E você, trabalhador, também não tem desconto. O seu emprego, o seu local de trabalho, se você hoje for consumir, você paga o mesmo valor que o cliente comum. Por que ele não te dá 5%, 7%, 10% de desconto quando você comprar no seu local? Por quê? Por que o seu patrão, em vez de cobrar 6% do Vale Transporte, não faz um acordo com você e cobra só 2%, 3%? Então, são coisas que vai além da negociação do salário, você concorda? Faz uma conta aí, quanto você paga de Vale Transporte e diminui 2% dos 6%. Vê se não é um valor
tão igual quanto é o aumento salarial. Então temos que ser inteligentes. Só que infelizmente o lado de lá acha que nós somos incompreensivos, intransigentes ou até burros, e isso nós não somos. O Flávio está colocando aqui, ó, o valor de uma cesta básica no mercado fica em torno de R$70. E eu acho um absurdo alguns mercados não fornecerem cestas básicas para os seus trabalhadores. Quem é que tá falando? Flávio Santos. Então, Flávio, você sabe que os índices de cesta básica tem imposto zero, tá? Então, não é problema nenhum as empresas fornecerem a cesta básica. Mas eles alegam que é difícil e é complicado, porque trabalhador para a empresa é peso, não é patrimônio. E eles vão contramão às literaturas, na qual toda a literatura você tem o trabalhador como patrimônio, vamos dizer aqui, falar um jargão que não existia e hoje virou imexível. Trabalhador é um patrimônio imexível, imensurável, porque se o trabalhador ele quiser levantar a empresa, ele levanta, e se quiser derrubar a empresa, ele também derruba. Então, hoje, as grandes empresas estão aí alegando prejuízo e não lucro, porque eles estão dando prejuízo para o empregado, porque os seus investidores, antes desse prejuízo líquido, já retiraram os seus investimentos, os seus lucros. Então, tudo que é para o trabalhador, hoje é peso, é despesa, não é investimento, não é valorização do trabalhador e da pessoa humana. Não são todos, tá? Mas a grande maioria está indo nessa vertente aí. Semana que vem vai concorrer uma camiseta da Rádio Esplanada e um boné do sindicato. Isso, era para ser hoje, mas acabou na correria, como estamos fora do local, né? Mas se quiser podemos sortear e a semana que vem ele retira aqui, sem problema nenhum. Semana que vem, então, camiseta da Rádio Esplanada e um boné do sindicato. A hora passa rápido. Tá. Os meus amigos aqui, trabalhadores que fizeram perguntas, vocês mandaram mensagem lá para o WhatsApp da Rádio Esplanada. Repete aí, Caleb. O WhatsApp da rádio para você concorrer a um vale compras no valor de R$100. 13-996840422. É simples, vocês vão colocar eu quero, já está concorrendo. Toda terça-feira, às 11 horas da manhã, tem o Fala Comerciários, e aí você pode ganhar esse vale compra que você retira aqui na subsede, na rua Ipiranga 251. Então daqui a pouquinho a gente vai hoje é 2. Semana que vem, mais 2. Vou repetir, vou deixar o número aqui, a Daiane Almeida está perguntando qual o número. Então eu vou colocar aqui, ó, é o 13-99684-0422. Esse é o WhatsApp da Rádio Esplanada. Baixa o aplicativo, que o anúncio vai ser feito pela rádio. Sim, vai ser feito ao vivo pela rádio. Então hoje já vai ganhar 2. Rádio Esplanada, é isso. Rádio Esplanada. Baixa o aplicativo da Rádio Esplanada. Então hoje 2 já vai ganhar terça-feira, e assim vai ser até o Natal, certo, presidente? Certo. Então toda terça-feira você concorre que eu fale com quem ganhou, já não vai ganhar mais, tá, pessoal? Para dar chance para outras pessoas. De repente é muito sortudo, né? Quer dizer que é marmelada, né? Então quem ganhou hoje, já sai o nome aqui, não concorre mais. Aí, para dar chance de outras pessoas concorrerem e ganharem o Vale Compras, que é no comércio local, certo? Isso, como eu falei, infelizmente a gente não pode dar em valor os R$100 em espécie. Nós temos, existe uma grande rede que oferece o tipo de cartão presente, o Vale Compra, é feito o abastecimento desse cartão. E aí esse trabalhador pode comprar nessa rede porque ela tem de Bertioga a Itaém, tá? Infelizmente, mas se outros empresários quiserem fazer parte da nossa campanha, entre em contato com a Rádio Esplanada, tá? Entre em contato com a Rádio Esplanada, cadastre lá e a gente vai ver um vale presente, um vale compra, nesse valor de R$100. Eu sei que não é nenhum absurdo, mas
não é muito dinheiro, mas é melhor mais R$100 no meu bolso do que menos R$100, e vai fazer a alegria dos nossos ouvintes, né? E quiçá dos nossos associados do sindicato. Façam o seu cadastro no sindicato, baixe o aplicativo, 5 comerciários Baixada Santista. Se não quiser ser sócio de imediato, dê uma olhada nos benefícios oferecidos para todos os trabalhadores. Lógico, não dá para mim, Caleb, nem tudo me é viável, né? Que nem diz Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo é, né? Então, quer dizer, tem que ser alguma coisa, ela serve. Primeiro, você vai ter o sindicato como representante, seu representante legal, como seu negociador legal, aquele que lhe proporcione no mínimo a reposição da inflação. A reposição da inflação foi o que aconteceu nos últimos 6 anos. Então, não dá mais para a gente ficar sem recomposição real de salário. E esse é o nosso trabalho. Pode demorar um pouquinho? Até pode demorar um pouquinho, mas o direito de vocês é garantido. Aí sim, a nossa amiga lá fez o questionamento. Se não houver um número consensual, nós vamos para a justiça decidir. Só que já vou lhe dizer, a justiça é séria. Então nem sempre que a justiça decide é melhor para o trabalhador, tá bom? Então nós não queremos justiça, nós não queremos causar prejuízo para os empregadores justos, aqueles que reconhecem o valor real do trabalhador. Então alguns, eu falo, nem todos, a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. Inclusive, quando nós colocamos o lado patronal, dessa forma pejorativa, é quando nós falamos de um representante, tá? Mas também a gente sabemos que nem esse representante tem o consenso do seu representado. Então nós estamos fazendo o nosso papel aqui. E não adianta que nós nunca vamos ser igual o sindicato de metalúrgicos, que lá a proposta é outra. Eles negociam com empresa. Seria muito mais fácil. Aliás, eu posso até abrir aqui, a empresa que quiser fazer um acordo coletivo, ela pode fazer. Lembrando que estamos chegando próximo ao Natal, tá? E aí, se nós não tivermos um acordo ou uma convenção coletiva, aquilo que se usa no Natal, que se beneficie o empregador a estender o horário, a fazer uma jornada mais flexível, fica impossibilitado. Então é uma jornada tradicional, não tem extensão de horário, que a lei não permite. A lei só vai permitir mediante acordo sindicatos empregados e sindicato do setor econômico, inclusive para o progresso de repis. Lembrando, a intransigência do representante de vocês vai lhe causar prejuízos, tá? Prejuízos e benefícios para os trabalhadores. Então, pressionem, mostrem o que é vantajoso tanto para vocês como para o empregado. E posso ter certeza, na pior das hipóteses, 1% não vai falir ninguém. Porque quando se fala em índice inflacionário, não importa se é 10, se é 1, se é 3. Se no ano passado você, empresário, conseguiu pagar uma inflação de 7%, que foi isso que aconteceu, só inflação, e no ano retrasado o senhor pagou uma inflação de quase 11%, e o senhor está aí firme, com o propósito de trabalhar, de manter também a sua família do seu fruto, do seu trabalho, dar emprego, né? Porque sindicato, nem patronal, nem laboral, dá emprego. Quem dá emprego é você, empreendedor, comerciante. Então, para nós, vocês têm um valor imenso, porque vocês proporcionam a muitas famílias o direito de levar o seu sustento para as suas casas. E assim é no sindicato, com seus diretores e seus funcionários, tá? Então, quando se diz em extinguir o sindicato, não contribuir com o sindicato, nós também estamos desempregando 50 pais de famílias e no mínimo 150 pessoas que vivem desse sustento. Ninguém vive sozinho, vivemos numa coletividade, vivemos para o progresso. Esse é o nosso propósito. Nós não podemos retroagir, assim é a vida. Vivemos cada dia. O dia de hoje tem que ser melhor do que o de ontem, e o dia amanhã melhor do que hoje, porque senão nossa vida não tem sentido nenhum. Assim é o nosso progresso pessoal
espiritual e moral. Não vamos fazer nada ilegal, não vamos prejudicar trabalhador, não vamos prejudicar empregador. Queremos o justo. Se somos um sindicato que luta por justiça social, queremos o justo para todos, não queremos prejudicar ninguém, nem trabalhador e nem empregador. E sim cumprir o nosso papel como órgão há 100 anos na busca de melhores salários e condição de salário e condição de trabalho. Tá? E as nossas denúncias com certeza irá para o Ministério Público. E não é Ministério do Trabalho, tá? É Promotoria Pública do Trabalho. E lá o negócio é mais embaixo, tá bom? A Tânia Margarete está dando os parabéns aqui, a Mona Lisa Fadel, o Ailton Nogueira e a Fátima Cofani está dando os parabéns. Então toda terça-feira, Fala Comerciário ao vivo, para você saber dos seus direitos, saber dos seus benefícios, saber a vida do sindicato e responder as perguntas, mandar as perguntas que o presidente está aqui para responder toda terça-feira ao vivo das 11 ao meio-dia. Estamos chegando ao final. Sou o Jargão, trabalhador e sociedade. Quem lembra da Tropa de Elite no segundo episódio, no segundo filme, o Capitão Nascimento ele tem uma frase que eu acho que serve para nós. Nós não somos os inimigos. Tá? Então, quem estiver atirando para o nosso lado está atirando para a trincheira errada. Nós não somos inimigos do trabalhador e não somos inimigos da sociedade. Não caia em fake news. Nós não cobramos 12% do trabalhador. Nós não cobramos R$150 para o trabalhador entregar a cartinha de oposição. Porém, se a cartinha for motivada pelo seu patrão para ele encobrir que o trabalhador não tem informação, já fizemos recentemente, estamos encaminhando as cartas para o Ministério Público do Trabalho por atitude antissindical. E pode se preparar, o chumbo é grosso, tá bom? Então, trabalhadores, somos do lado de vocês. Pelo amor de Deus, não caiam nas asneiras, não caiam nas fake news, não caiam em falácias que vocês não conhecem. Quer considerar o sindicato